Nós é ótimo, né? Porque sou só eu aqui. Nós, sou eu, você e eu juntos. What's up, everybody? Bebete USA na área para mais um vídeo esta semana. E o nosso vídeo de hoje não vai ser muito esse bate-papo, esse podcast, porque eu quero trazer para vocês um pouquinho de vlogs que eu fiz lá em 2017 para mostrar para vocês um pouco como foi a minha primeira vez aqui nos Estados Unidos e alguns lugares que eu passei, né? Que foi, bom, principalmente a Disney. Foi muito importante para mim ter visitado os parques da Disney, né? Para mim a Disney sempre foi, não sempre foi, mas para mim era aquele lugar meio que inalcançável, ou aquele lugar que para mim era vai esperar um pouquinho, né? Tanto que eu fui para outros lugares, né? Eu fui pro México, fui para Jamaica, eu fui para Colômbia, fui para as Bahamas. Apesar que as Bahamas foi na mesma viagem dos Estados Unidos. Mas a Disney, para mim, assim como a Fernando de Noronha, era uma coisa tipo, bom, vai ter que esperar um pouco porque é caro. E eu não tenho todo esse dinheiro agora, assim, pá. Mas aí a sorte deu uma sorrida pra minha vida e a banda que eu trabalhava na época, surgiu um evento aqui nos Estados Unidos e nós fomos convidados a participar. Então aí conto lá a história do meu visto, né, de como a gente tirou o nosso visto. Tenho também toda essa história contada lá no Spotify, no meu podcast. No meu link lá é Bebete Vambora. Eu vou deixar aqui na descrição também o link pro podcast. E, enfim, e aí hoje vai ser um pouquinho esse podcast para eu contar para vocês dessa emoção que foi pisar nos Estados Unidos a primeira vez, a inimaginável visita à Disney e um pouquinho de vlog, né? Porque eu também quero mostrar para vocês como foi a nossa estada aqui. Eu não sei se eu tenho isso salvo, os shows que nós fizemos aqui. Devo ter em algum lugar, eu vou cavucar aqui e vou achar. Mas vai ser mais um vlog pra mostrar. Eu quero tentar manter uma cronologia aqui no YouTube, né, para vocês acompanharem como foi cada momento, né? E a minha história aqui nos Estados Unidos, ela começou lá em 2017, quando eu digo porque minha irmã também estava, minha melhor amiga, nós trabalhávamos juntas nessa mesma banda. E a minha história aqui nos Estados Unidos começou em 2017, né, que foi quando nós viemos para Orlando para fazer essa série de shows aqui, e foi quando nós tivemos esse primeiro contato em estar nos Estados Unidos, né? E eu lembro que foi muito importante, assim, muito mágico conhecer, assim, a nossa primeira entrada, assim, na casa que nós ficamos hospedadas, porque as casas de Orlando, elas são casas que são novas, né? Orlando é relativamente uma cidade nova, né? Então a casa que nós ficamos era, nossa gente, a casa tem banheiro, a casa é enorme, a casa é linda, tem piscina aquecida dentro, tem um ofurô. E visitar as lojas, né, a primeira vez, eu tive essa experiência, né, de comprar no do Free, de comprar que nem uma maluca em outros lugares que eu estive, mas aqui realmente é diferente, essa loucura de tipo, meu Deus, brusinha por $3. Foi meio louco, assim, tanto que pra mudar pra cá, assim, eu tive que vender muita coisa que eu comprei aqui, porque eu comprei igual uma maluca desenfreada, assim. Foi ótimo, inclusive. Mas valeu também como uma experiência, porque quando você se muda pra cá, né, muita gente continua, tá, gente? Muita gente continua consumindo, assim, igual uns loucos. Mas eu confesso que hoje, pra mim, eu não sou uma pessoa que consome muitas coisas, assim. Eu prefiro guardar dinheiro pra poder viajar, pra fazer outras coisas, do que, sei lá, vai sair o iPhone 13. Nem iPhone mas eu tenho Samsung. Apesar que eu vi o iPhone 13 e por questões de vídeo e tecnologia eu fiquei tipo, poxa, vou pensar.
Apesar de que, gente, eu não acho que eu vá acostumar com iPhone. Eu tive iPhone, eu tenho iPad, eu tive MacBook, não acostumo com a tecnologia. Enfim, escolhas, né? Samsung me patrocina. Mas voltando, gente, eu vou botar aqui pra vocês alguns vídeos, algumas fotos, algumas coisas que aconteceram aqui na nossa estada em Orlando. Então nós visitamos Orlando, nós fomos pra Tampa, nós fomos pra St. Petersburg e nós fizemos um voo rápido ali para as Bahamas e voltamos pra cá. Passamos um dia nas Bahamas e voltamos pra Orlando. E foi muito maravilhoso, assim, já esse choque cultural de ver como as pessoas, elas são educadas aqui. E eu não lembro se nós estávamos na Ross, que é uma loja de departamento aqui, tipo a nossa C&A no Brasil. E as pessoas paravam a gente pra elogiar o nosso cabelo, as mulheres paravam pra falar: ai, você acha que essa roupa vai ficar boa em mim? Acho que porque a gente tava nessa vibe, assim, não sei, a gente tava vestido mais moderninho, assim, bem brasileiro, né, gente? Porque, me desculpa, mas a gente no Brasil, a gente se veste muito bem, especialmente comparado aqui com os Estados Unidos. E, enfim, como as coisas funcionavam, né? E esse choque pra mim, assim, foi um baque bem grande, assim, saca? Tu ir, assim, sei lá, no McDonald's e as coisas funcionarem muito bem, ir pra fast food, serviço, sei lá, nessa viagem a Adidas patrocinou a gente, deu $500 pra cada uma pra ir comprar nas lojas da Adidas. Gente, 500 conto aqui, você compra muita coisa. Eu comprei muita coisa na Adidas e é assim, pá, pum, o self-check, né, que você vai lá, você escaneia suas compras, você compra e você mesmo paga, você mesmo carrega. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu quero isso pra minha vida. E a segurança, né, pra mim o principal ponto foi a segurança. No Brasil, eu acho que eu já fui assaltada 3 vezes. Eu sofri sequestro relâmpago no Brasil. Roubo, furto no ônibus, assim, de eu estar no ônibus e aí de repente você vai olhar a tua bolsa, cadê seu celular, alguém te roubou. Então isso pra mim aqui foi assim, foi determinante pra se tornar meio que um sonho, assim, se mudar para os Estados Unidos. Porque eu lembro que a gente andando de carro aqui, 1h da madrugada, eita, quase derrubo o trem aqui, 1h da madrugada, a gente andando com o carro, assim, as janelas abertas, e nós, mulheres, andando à noite, nós somos, né, éramos aqui 3 mulheres negras e, gente, não tinha nenhuma distinção de preconceito, né, de alguém olhar pra você e falar, nossa, você não tem o direito de estar aqui. Não, gente, foi assim, sempre fui muito bem tratada e muito respeitada aqui, mas a questão da segurança pra mim pegou porque eu já tinha sofrido sequestro no Brasil, já tinha sido roubada no Brasil, às vezes, sei lá, saía, eu morava perto do metrô em São Paulo, mas aí eu às vezes não saía à noite, porque mesmo era uma caminhada de, sei lá, 5 minutos do metrô até a minha casa, mas era tenso, assim, porque à noite você fala, meu Deus do céu, 11h da noite, socorro, e você andando rápido. E aí aqui essas coisas, elas não existem, né? Não que elas não existem, gente, existe lugar aqui que é perigoso, existe lugar que tem roubo, tem tiroteio, tem assalto. Miami Beach, que é a queridinha dos brasileiros, gente, várias vezes que eu ia lá tinha peruca no chão de gente que saiu no tapa, sangue, polícia, tiroteio, enfim. Tem, mas ainda assim você consegue andar desencanado, assim, tipo, aqui uma coisa que eu faço muito, gente, eu ando sempre com meu celular na mão, assim, na mão, e não me preocupo, sabe, em ficar tipo, meu Deus, olhando pros lados, essa preocupação que a gente tem no Brasil de não ser assaltado, de não ser roubado. Isso foi bem decisivo pra mim, na hora de pensar, gente, eu quero isso pra minha vida. E, enfim, fiquem aí com os vídeos, vou colocando os videozinhos, os vlogzinhos, os shows, as imagens. Foi muito, 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 muito especial essa viagem. Principalmente porque eu tava com a minha irmã, minha melhor amiga, minha melhor amiga, e a Graça, que é uma querida amiga do coração, parceira. Então foi uma viagem bem, bem importante, bem divertida pra gente. E aí, isso foi 2017, né? E aí, 2018, eu não pensava ainda até a metade do ano, sei lá. Eu não pensava muito. Ou foi 2016 pra 2017? Eu tô aqui falando nhaca, gente. Gente, contei tudo errado as datas, gente. Eu acho que nós viemos pra cá em 2016.
E aí, final de 2017... Foi 2016. Olha, eu viajando na maionese, eu acho. Depois eu vou precisar olhar meu passaporte, gente, pra ver quando que carimbou. Tá velha, né? As pessoas velhas como eu, assim, já não lembram datas. E então foi isso. Aí acho que 2017... Pra 2018 eu fui pra Jamaica e nós passamos por Miami. Que o que nós fizemos? Pegamos uma conexão de 16 horas pra gente poder dar rolê em Miami. Foi isso. E aí, 2018, então, eu já comecei a estudar a possibilidade de vir pra cá. Depois de ter visto tudo isso, pensei, gente, eu quero ir, Deus, ajuda aí. E não foi só Deus, né, gente? É Deus, mas guarda dinheiro, estuda inglês. E comecei a pesquisar, montar planilha de lugares que eu queria morar, montei planilha dos melhores lugares, eu montei planilha com os números de recordes, assim, policiais, pra saber o número de criminalidade. Comecei a procurar emprego, comecei a entrar em tudo que era grupo. Emprego... que eu digo trabalho pra cantar, né? Porque lá no começo a minha ideia era aplicar pro visto P1, que é o visto de artista. Enfim, longa história. Tem lá no meu Spotify um episódio falando sobre o visto de artista. E, enfim, comecei a me atualizar, conhecer pessoas. Entrei num grupo de meninas brasileiras em Miami pra fazer amizade, pra não chegar aqui também igual uma barata tonta, né, gente? Por isso que eu falo que é importante você estar sim na comunidade brasileira, porque são essas pessoas que vão te ajudar no começo, apesar de que você, repito sempre, tenha muito cuidado, porque quando você chega aqui, a gente tá muito sensível e existem pessoas assim que vão querer tirar vantagem de você, da sua necessidade. Enfim, falei isso no outro vídeo que vai estar aqui no card. Falando nisso, gente, se você já gosta dos conteúdos daqui, se você quer ver mais conteúdo, se você quer que eu fale sobre um assunto específico, deixa aqui nos comentários, gente. Vai ser pra mim maravilhoso gravar e trazer as informações que vocês querem, que vocês precisam. Deixa o subscribe, assina o sininho. Assina o sininho é ótimo, gente. Assina, né? Porque você assina e toda semana o sininho vai estar lá tocando na tua tela dizendo, gente, Bebete tá na área. E seguimos hoje com o nosso vlog, contando um pouco de Orlando. E assim eu quero seguir a cronologia, contando pra vocês, passo a passo, como foi a minha estada aqui nos Estados Unidos, como tem sido até o dia de hoje, onde eu estou, como vivo, do que me alimento, do que passo. Vou trazer meu marido aqui, sim, gente. Tem muita gente querendo que eu apresente meu marido pra vocês. A nossa história vai merecer um vídeo especial, que foi uma pitada de destino, uma pitada de... não sei explicar, que eu encontrei também o grande amor da minha vida aqui nos Estados Unidos. Mas, gente, isso aí eu ainda vou ter que passar por muitas peripécias pra chegar nele. Mas a gente vai chegar lá também. E, claro, ele tá louco pra aparecer aqui, pra dizer um oi pra vocês. E as outras 5 palavras só que ele sabe falar. Mas eu tô trabalhando nisso, gente. Enfim, vejo vocês semana que vem. Um beijo. Fiquem com Deus e curtam comigo, gente, porque pra mim vai ser meio que um TBT, assim, passar por toda a Disney de novo e toda a alegria que foi viver essa experiência de estar nos Estados Unidos por, sei lá, acho que foram quase 3 semanas aqui. E foi maravilhoso, gente. Aliás, não vejo a hora de voltar pra Disney, viu? Beijo. Fiquem com Deus. Vim pro Alasca. Sensação térmica nível Alasca. Tá foda. Tá saindo agora, pior é que tá sol. Não dá pra ver, né? A minha fumacinha tá puxada.